mulher que prospera. Ensinamentos da mãe do rei Lemuel. Provérbios 31, 10 a 31. Em acróstico, cada frase começa com uma letra do alfabeto hebreu. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não faz mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio marcante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade não são seus vestidos, e quando ao dia de manhã não terá preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dá-lhe o fruto de suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Primeira sessão. A mulher que prospera aprendeu a conduzir o seu relacionamento com êxito e mantém claras as suas prioridades. Mulher virtuosa, quem acharás? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ainda é noite e ela já se levanta, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. A força e a dignidade dos seus vestidos, e quando de dia ou manhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Provérbios 31. Capítulo 1. A importância dos valores de conhecer a si mesma. Dr. Andrés Panaziuk. Mulher virtuosa, quem acharás? O seu valor muito excede finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Provérbios 31, 10, 11. Se você deseja ser uma mulher próspera, deve ter certeza que possui os valores apropriados. E se for casada, o seu esposo também deverá tê-los. O Provérbios 31, 11 começa dizendo que, para que as coisas deem certo, o seu esposo deve confiar em você. E para que isso aconteça, os dois devem concordar com algumas coisas essenciais da vida. Aqui você verá aspectos dos quais teremos que concordar. 1. Deus nos fez diferentes. 2. Deus nos deu papéis diferentes. 3. Deus espera que aprendamos a nos complementar e não a competir uns com os outros. Deus nos fez diferente. Há pouco tempo uma amiga falou: veja, Andrés, as mulheres solteiras se queixam de que todos os homens bons já estão casados, enquanto as casadas sempre se queixam de quão medíocres são seus esposos. Isso pode significar apenas uma coisa:
Não há homem que vale a pena. Eu lhe agradeci o elogio e depois pensei: com amigas como essa, nem precisa de inimigas. Na verdade, não é o que não haja um homem ou uma mulher que não vale a pena. O que acontece é que muitas das vezes chegamos ao casamento com algumas das seguintes síndromes. A síndrome da Cinderela. Este é o meu príncipe encantado e, apesar de eu estar certa que ele deve ter alguma falha, não encontro nele nenhum defeito. B. A síndrome da Bela e a Fera. Sim, tudo bem se ele é uma fera, mas me dê 4 meses que eu vou transformarei em um cavalheiro. A verdade é que há coisas em nossos parceiros que mudaremos imediatamente, coisas que mudaremos ao longo dos anos e coisas que não mudaremos nunca. Deus criou cada um de nós de forma diferente. Cada um de nós tem uma personalidade muito específica e normalmente os opostos se atraem. Quantas vezes vemos mulheres econômicas casadas com homens que não sabem quando param de comprar? Ou vemos homens bem organizados nas finanças do lar, casados com mulheres que não têm a mínima ideia onde foi parar o seu dinheiro. No entanto, Larry Burkett, meu mentor, que permitiu que eu expandisse esse ministério para o mundo hispânico, costumava dizer: se um casal fosse constituído por 2 pessoas iguais, então que sobra. A nossa organização, além de fazer a alfabetização financeira, também tem uma importante organização de orientação vocacional. Durante o processo de orientação para milhares de pessoas no mundo todo, utilizamos uma ferramenta que basicamente descreve 4 tipos de personalidade: os dominantes, influentes, estáveis e os conscientes. Pode ser que você já tenha lido sobre esses diversos tipos de personalidade no livro de Tim LaHaye, chamado Temperamento Controlado pelo Espírito. O autor os chama de colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. A monografia de licenciatura de Antônio Sanches Martinez, que se encontra no apêndice 1, no final desse livro, também apresenta a explicação clara de cada um desses temperamentos e quais são seus pontos fortes e fracos. Por ora, gostaria de compartilhar um breve resumo de cada uma das personalidades das quais estamos falando. Apresento também algumas palavras-chave que descrevem cada perfil e como cada um afeta a área de finanças. Você pode convidar o seu marido para lê-lo também. Ao final de cada explicação, há também 2 exemplos, um bíblico e outro do mundo atual, para que você possa ver quais tipos de pessoas representam cada desses perfis. Caráter colérico e dominante. As pessoas com uma personalidade dominante têm a tendência natural de controlar o ambiente de trabalho. São geralmente firmes e diretos e de grande disposição. São tipicamente agressivas e temerárias. Conseguem resultados por meio da ação. Funcionam melhor em ambiente desafiante. Palavras-chave. Pontos fortes. Independentes, buscam resultados, confiantes, diretas, hábeis na resolução de problemas. Pontos fracos. Impacientes, insensatas, não detalhistas, más ouvintes e odeiam rotinas. A dominante em suas finanças. Nas finanças, a dominante toma decisões de modo firme, rápido e impulsivo. Tem a tendência de desenvolver negócios de sucesso e de liderar em momentos de incerteza e dificuldade. No entanto, é difícil para ela viver em função de um orçamento. Por isso, assume grandes riscos e vive fora dos limites de sua capacidade econômica. Tende a realizar compromissos presentes com base apenas nos ganhos futuros. Também costuma transgredir o princípio de compromisso garantido, quando assume um compromisso econômico sem ter uma forma certa de pagá-lo. Isso a induz a ter sérios problemas com dívidas, especialmente com empréstimos de cartões de crédito. Sua falta de atenção em detalhes, seu foco nas metas e sua teimosia a levam muitas vezes a desenvolver problemas financeiros nos negócios e nos relacionamentos. Ela tem a tendência de pôr uma família em risco financeiro para cumprir as metas de negócios. Poderá ter sérios problemas com a lei. Se tiver sobre muita pressão financeira, porque os fins
não justificam o meio. Na Bíblia, o exemplo é Sara, esposa de Abraão, e o apóstolo Paulo. E no mundo, Barbara Walters, famosa personalidade da TV norte-americana, e o general George Patton, herói da Segunda Guerra Mundial. Caráter sanguíneo influente. As pessoas de caráter influente têm a tendência natural de relacionar-se com os outros. Geralmente são eloquentes, amigáveis, extrovertidas e otimistas. Também são motivadoras e entusiastas que procuram outras pessoas que ajudem a atingir suas metas. Seu desempenho é melhor em ambiente amigável. Palavras-chave. Pontos fortes. Extrovertidas, eloquentes, entusiastas, otimistas, divertidas. Pontos fracos. Falam demais, desorganizadas, emocionais, têm problemas com o tempo, não observam detalhes importantes. A influente em suas finanças. No âmbito financeiro, a sanguínea toma decisões por impulso e com o coração. Para ela, é difícil viver com um orçamento determinado de acordo com seus padrões econômicos. Por ser positiva em relação ao futuro, tem a tendência a realizar compromissos presentes com base unicamente nos ganhos futuros. Gloria-se do futuro que não seguir a passagem da Bíblia de Provérbios 27.1. Também tende a transgredir o princípio de compromisso garantido. Contrair um compromisso econômico sem ter uma forma certa de pagá-lo. Isso a faz ter sérios contratempos com dívidas, especialmente com empréstimos e cartões de crédito. Também desenvolve problemas financeiros com negócios e relacionamento, especialmente se seu cônjuge for melancólico ou fleumático. Pode ter sérios problemas com a lei, se tiver sob muita pressão financeira. Na Bíblia, é a Maria Madalena e o apóstolo Barnabé. E no mundo, Kate Lee Gifford, famosa personalidade da TV norte-americana. Ronald Reagan, ex-presidente norte-americano. Caráter fleumático, estável. As pessoas estáveis ou serenas têm alto nível de estabilidade e estão naturalmente motivados a cooperar com as outras pessoas. São pacientes, coerentes e muito confiáveis. São harmoniosas, amigáveis e perdoam com facilidade. São excelentes membros da equipe. Respondem melhor em um ambiente que as apoie. Palavras-chave, pontos fortes. Pacificadoras, boas ouvintes, pacientes, produtivas e confiáveis. Pontos fracos. Comprometem valores, resistentes a mudanças, evitam confrontação, indiferentes e muito sensitivas. A fleumática e suas finanças. A respeito das finanças, a fleumática toma decisões com muito cuidado e temor. Em comparação com a colérica e sanguínea, é muito mais fácil para a fleumática viver de acordo com o orçamento determinado e de acordo com os meios econômicos que se dispõe. Não tem dificuldade para seguir as regras e obedecer regulamentos. Assim que aprende como devem ser feitas as coisas, ela as faz como deve ser. Depois de ter aprendido sobre a obediência dos princípios e aos conceitos bíblicos, ela acaba evitando de se envolver em sérios problemas financeiros, tanto na família quanto nos negócios. No entanto, por temor e respeito ao futuro, ela não consegue tomar decisões. Isso faz com que ela seja difícil para ela responder de forma rápida diante de emergências ou para aproveitar oportunidades financeiras que só acontecem raramente na vida. Além disso, sua aparente lentidão e falta de compromisso a impedem de crescer. A fleumática não tem sérios problemas com dívidas, porém, sua falta de iniciativa apresenta dificuldade de sobreviver por conta própria, caso perca seu trabalho. As tensões econômicas no relacionamento vêm à tona quando ela se casa com um colérico ou com um fleumático. Na Bíblia, Abraão, o patriarca do povo Israel. Ana, a mãe do profeta Samuel. No mundo, Jackie Kennedy, viúva do ex-presidente norte-americano John Kennedy. E George Bush, pai, ex-presidente norte-americano. Caráter melancólico, consciente. As pessoas de caráter consciente dedicam-se a fazer tudo bem feito. São detalhistas e obedecem às regras com facilidade. Normalmente, buscam qualidade e precisão. No entanto,
Mantêm altas expectativas sobre si mesmas e sobre os outros. Respondem melhor em ambientes estruturados. Pontos fortes: analíticos, organizados, cuidadosos, precisos, detalhistas e conscientes. Pontos fracos: frias, distantes, patamares irreais, interiorizam as suas emoções, perfeccionistas e muito analíticas. A melancólica e suas finanças. Nas finanças, a melancólica é metódica e perfeccionista. Toma decisões com muito cuidado e temor. Na verdade, para ela é quase impossível tomar decisões financeiras. Seu caráter metódico e perfeccionista lhe permite obedecer sem nenhum problema a um plano econômico e constantemente se pergunta como é possível que as outras pessoas não consigam fazer o mesmo. Vive quase sempre dentro do seu extrato social. É magnífica, obedecendo às regras e regulamentos. Sente-se realmente segura, desempenhando funções nesses patamares. Uma vez que estabelece princípios e conceitos bíblicos em sua vida, nunca se envolve em sérios problemas econômicos, nem a família e nem nos negócios. Por outro lado, tomar decisões ou inovar é muito difícil para ela. Isso impede de agir rapidamente no caso de emergências ou de aproveitar oportunidades únicas de trabalho. Uma pessoa com forte perfil melancólico deve buscar negócios que não representem riscos altos demais e fazer dinheiro ganhando pequenas batalhas ao longo do tempo, obtendo metodicamente pouco a pouco com o passar dos anos. Na empresa, deveria evitar posições como as de presidente e, se tiver uma posição, deverá buscar imediatamente a uma pessoa a qual delegar todas as funções gerenciais e operacionais. Lutar contra a desconfiança da capacidade de outras pessoas é a chave para alcançar a prosperidade. As melancólicas raramente têm problemas sérios com dívidas. No entanto, seu perfeccionismo, seu legalismo e suas demandas para com os outros, sua rigidez e sua ótima memória dos pecados cometidos contra ela a mantém longe da graça de Deus em sua vida e, consequentemente, da prosperidade integral. As tensões econômicas no seu relacionamento acontecem como resultado das debilidades de seu caráter e das sérias dificuldades que tem de trabalhar em equipe. Na Bíblia, é o profeta Elias e o apóstolo Lucas. No mundo, Elizabeth Dole, ex-candidata presidencial dos Estados Unidos. Jimmy Carter, ex-presidente norte-americano. Albert Einstein, o cientista. Lembre-se de que poderá aprofundar seus conhecimentos a esse tema da personalidade no apêndice 1, no final do livro, assim que desejar. Você também pode visitar a página lamulherqueprospera.org para obter essas mais informações. Conhecer o perfil de cada membro do casal ajuda os dois a aprenderem a se complementar, em vez de competirem um com o outro, quando se trata de lidar com dinheiro. Deus nos deu papéis diferentes. Ana estuda em uma universidade e seu marido, Juan, leva as crianças à escola todas as manhãs, limpa a casa e cozinha para todos. Quando seus filhos eram pequenos, Ana estava em casa, mas agora que eles cresceram um pouco, a família decidiu investir na carreira médica de Ana. Nos Estados Unidos, onde Juan e Ana moram, especialistas na área de saúde podem ganhar em um fim de semana o que uma pessoa normal ganharia em um mês de árduo trabalho. Por isso, eles trocaram as responsabilidades. É Ana quem vai se especializar, enquanto Juan a ajudará com algumas das tarefas, para que ela possa se concentrar em coisas que ninguém pode fazer por ela em casa, como desenvolver seu vínculo emocional com marido e filhos. A mulher que prospera, então, é aquela que, além de entender o seu perfil de personalidade e o perfil do seu esposo, também negocia com ele os papéis que cada um deverá realizar no relacionamento em família. Gostaria que você interrompesse a sua leitura nesse instante e, se estiver no relacionamento, leiam juntos o material a seguir até o final desta sessão. A minha recomendação é que cada um leia um capítulo em voz alta para que cada vez em seguida façam anotações para aplicação prática dessas ideias.
O poder dos paradigmas. Quando estudamos a palavra de Deus, vemos que há certas responsabilidades que são opcionais para o casal e outras são inevitáveis. Para entendermos quais são as tarefas inevitáveis e de que modo trabalhar com aquelas opcionais, é necessário realizarmos certas mudanças de paradigma, ou seja, mudanças na forma de como vemos a vida. Thomas Kuhn, no livro The Structure of Scientific Revolution, a estrutura das revoluções científicas, trabalhou bastante para entender e aplicar, tornar conhecido no mundo todo o termo paradigma. Willis Harman, de Stanford Research Institute, continua o trabalho de Kuhn, visando explicar que um paradigma é a forma básica de perceber, pensar, valorizar e fazer, como resposta a uma visão particular da realidade. Os paradigmas são poderosos em nossas vidas. Eles são a lente por meio da qual interpretamos a realidade circundante e proporcionam o ambiente para a tomada de decisões em nossa vida, tanto boas como más. Os paradigmas são um mapa que nos permite entender onde estamos, onde queremos ir e como conseguiremos atingir nossas metas. Suponhamos, por exemplo, que alguém nos convide para visitar a cidade de Lima, no Peru. Ao chegar lá, alugamos um carro, pegamos o endereço da pessoa que nos convidou e, já que nunca fomos nessa linda cidade na América do Sul, pedimos um mapa. Então, recebemos um mapa que diz Lima. Na parte superior, tem desenhos e fotos de Lima e seu contorno, mas, por um erro de impressão, apresenta o mapa de Caracas, na Venezuela. Não podemos ter as melhores intenções do mundo, fazer o máximo de esforço para chegar ao nosso destino, ter uma atitude mental positiva e ainda sorrir para todo o nosso redor, mas sem o mapa apropriado estamos perdidos. Há alguns anos, no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, encontrei uma história que ilustra perfeitamente como os paradigmas afetam nossas atitudes e o poder que existe no ato de realizar uma mudança. Num domingo de manhã, estava em um metrô da cidade de Nova York. As pessoas estavam sentadas e caladas. Algumas liam jornais, outras imersas nos seus próprios pensamentos, outras descansavam de olhos fechados. Era uma cena profunda, de paz e tranquilidade. De repente, um homem e seus filhos entraram no trem. Em um instante, todo o ambiente mudou. As crianças começaram a gritar e correr de um lado para o outro do vagão, jogando seus brinquedos no chão, brigando e incomodando os passageiros. Mesmo com tudo isso, o pai das crianças, que estava sentado do lado de Covey e havia imediatamente fechado seus olhos, nem se mexia. Era difícil não ficar irritado com a situação. Era incrível que um homem pudesse ser tão insensível a ponto de deixar seus filhos corressem como loucos sem fazer nada a respeito. Era fácil perceber que as outras pessoas no mesmo vagão também estavam irritadas por causa do barulho. Finalmente, com o que considerou uma grande demonstração de paciência e domínio próprio, o famoso autor virou para o pai e disse-lhe: Senhor, seus filhos estão incomodando muita gente. Gostaria de saber se o senhor poderia fazer alguma coisa para controlar um pouco mais. O homem levantou o olhar, como se estivesse recuperando a consciência e percebendo a situação pela primeira vez, e disse quase murmurando: O senhor tem razão, eu deveria fazer alguma coisa. É que acabamos de sair do hospital, onde a mãe deles morreu há apenas uma hora. Eu estou tão confuso, não sei o que pensar, e imagino que eles também não sabem como reagir a essa perda. Como você se sentiria se escutasse essa confissão desse pai e dessa família? Talvez visse as coisas por uma perspectiva totalmente diferente, certo? E isso teria feito agir de forma diferente também. A sua irritação teria desaparecido imediatamente e seu coração teria se enchido de dor e compaixão pela tragédia que este homem e seus filhos estavam experimentando. Talvez você tivesse dito: a sua esposa acabou de falecer, desculpe-me, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Tudo teria mudado em apenas um instante. Esse é o poder de uma mudança de paradigma.
permitir que comece a enxergar a vida de forma completamente diferente. Nesse livro, vamos convidá-la a realizar muitas mudanças importantes de paradigmas que têm sido incorporados em sua vida desde muito cedo. Você precisa rejeitar mapas antigos e abraçar mapas novos para se tornar-se a mulher próspera que Deus quer que seja. Você está pronta para isso? Os novos paradigmas. A provisão pessoal e familiar. A primeira mudança de paradigma tem a ver com o canal que Deus usa para uma provisão da família. O provérbio 10:22 diz: a bênção do Senhor enriquece. Não é o nosso árduo trabalho, nem a nossa inteligência, nem os nossos estudos e nossas conexões que nos enriquecem. É a bênção do Senhor. Salmo 127:1-2 nos fala sobre isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjezastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Não é do trabalho árduo do homem, nem o da mulher, que enriquece a família. É a bênção do Senhor. Ele é o nosso Jeová Jireh, o nosso provedor e o dono de tudo aquilo que possuímos hoje e de tudo aquilo que teremos no futuro. O rei Davi disse em 1 Crônicas 29:11: pois tudo aquilo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar forças a todos. NVI. Às vezes escutamos homens que chegam a casa e esbravejam. Tratem de apagar a luz quando saírem do banheiro, pois custa o meu sangue, suor e lágrimas trazer dinheiro para essa casa. Você percebe o meu e o custa o meu sangue? Para falar a verdade, sua casa não é sua, o seu trabalho não é seu. Aquilo que você possui é pela graça de Deus e também pela graça dele que você conseguiu levantar hoje com saúde e força para ir trabalhar. Ele dá o poder de ter a riqueza, muitas e poucas. Essa riqueza pertence ao Senhor. Lembro-me, como se fosse ontem, daquele dia de setembro de 1996, quando o nosso querido clínico geral olhou nos olhos da minha mulher e disse: senhora, os resultados dos seus exames indicam que tem um câncer hereditário. Já matou 2 membros da sua família, uma tia e uma prima. A senhora tem uma menina de 6 anos e uma de 3. Eu, no seu lugar, deixaria tudo pronto em relação ao cuidado das suas filhinhas, porque o seu futuro é incerto. Naquele dia, de mãos dadas com minhas filhas, de repente entendi quão frágil é a vida. As coisas importantes pelas quais deveriam lutar e as ridículas pelas quais nunca deveria ter brigado. Naquele dia fresco de setembro, numa terra estranha, de pé numa praça, em um pequeno povoado a 10.000 quilômetros do norte do meu país, entendi que, na verdade, o meu provedor e dono da minha vida e da vida da minha esposa. Entendi que hoje abri os olhos para poder escrever esse livro é somente pela sua graça e pelo seu amor. O homem não é provedor do lar, nem a mulher. O segundo paradigma que temos que quebrar, então, é a ideia de que o homem é o provedor e, por vezes, até dono do lar. Sei que é muito cultural, mas não é bíblico. Devemos parar de ensinar e de passar esse pensamento para nossas gerações seguintes. Jeová Jireh é o nosso provedor. Por vezes, ele provê por meio do homem, de outras o faz por meio de mulher, e às vezes por meio dos dois, em outras ocasiões por nenhum dos dois. Lembro que, quando éramos recém-casados, minha mulher trabalhava e ganhava $400 por mês, e eu ganhava o mesmo valor no meu trabalho. O problema era que o aluguel do nosso apartamento custava $435, então um salário só não cobriria o aluguel, e ainda tínhamos que viajar, comer, comprar roupas, pagar o condomínio do apartamento. O pior de tudo não veio quando, após 6 meses de casado, minha mulher ficou muito doente e teve que deixar de trabalhar.
Nos 6 meses seguintes, nós sentimos a mão de Deus como Jeová Jireh, o nosso único provedor. Lembro que a segunda-feira pela manhã, às vezes abríamos a porta do nosso apartamento e encontrávamos toda a compra da semana que alguém havia deixado de presente. Ou então, no final do culto, de adoração de domingo pela manhã, alguma irmã mais velha se aproximava e colocava o envelope no bolso do meu casaco e me dizia ao ouvido: Andrés, esta é a provisão que Deus fará você e para sua esposa para essa semana. Você deve acabar com seu orgulho e com seus ensinamentos doentes do mundo e entender que tudo aquilo que possui e que terá aqui na vida, todas as possibilidades econômicas, todos os negócios e toda a prosperidade financeira de que desfrutará do futuro serão seus pela graça de Deus. Não se esqueça de que um dia de graça vale mais do que 1000 dias trabalhados. E você não precisa trabalhar com mais empenho durante mais horas para vencer. Você precisa mesmo é da graça de Deus. Agora que entendemos esse princípio fundamental, podemos deixar de pressionar e humilhar uns aos outros quando um dos membros do casal ganha mais que o outro. E os homens podem deixar de sentir menos homens quando as mulheres ganham mais do que eles. Essa atitude do casal é muito mais importante do que cada um de vocês se torna um elemento catalítico de prosperidade do seu parceiro e não inimigo secreto. Se Deus está abençoando o trabalho do seu parceiro, junte-se a ele e não trabalhe contra ele. Deus espera que nos complementemos, não que entremos em uma competição. A mulher é a assessora financeira principal. Outro paradigma importante que devemos destruir é a ideia de que as mulheres não sabem sobre os negócios do marido e por isso não precisam ser consultadas para tomar decisões financeiras importantes. Isso é um grande erro, pois a mulher não precisa conhecer os detalhes dos negócios para oferecer uma opinião sólida sobre o que pode ser feito. Ela conhece profundamente o que há de mais importante para ser conhecido: seu esposo e Deus. O Ministério Conceitos Financeiros tem servido empresários do mundo todo por mais de 35 anos e nunca vimos um negócio falir pelo conselho da esposa. Normalmente é a decisão do marido, que vai contra os conselhos de mulher, que faz o negócio falir. Acredito que há tantas mulheres na América Latina caminhando pelas ruas com o rosto cheio de rugas porque seus maridos não lhes permitem desenvolver o papel que Deus chamou para desenvolver no relacionamento. Então elas ficam frustradas. Em Gênesis 2:18, Deus diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e que a corresponda. A mulher que foi projetada para ser uma ajudadora idônea e não uma ajuda adequada para o marido, ela é conselheira principal, sua assessora na vida. Embora a esposa não entenda a natureza dos negócios, ela tem uma perspectiva muito especial sobre a vida, e essa perspectiva é muito valiosa na hora de escolher o caminho a seguir. Fritz Philips, ex-presidente da famosa empresa Philips e filho do seu fundador, costuma dizer: aquele que não pede conselho à sua esposa perde a metade da graça de Deus. Esse comentário proclama uma grande verdade. Então, um dos principais papéis que a mulher pode executar no mundo financeiro é o de conselheira. Cada vez que nós, homens, tomamos uma decisão financeira, devemos escutar o conselho da nossa esposa, porque ela é a nossa assessora financeira número 1. Não somos obrigados a fazer o que ela nos aconselha, mas temos a obrigação de escutá-la e considerá-la. Não existe nenhuma pessoa nesse mundo que seja mais comprometida com o bem e o sucesso do homem do que a mulher, e mudar esse paradigma junto com seu esposo é essencial para sua prosperidade. O mesmo deve ocorrer quando a esposa tem que tomar uma decisão financeira ou realizar algum negócio. Por quê? Na multidão de conselheiros está a vitória, diz o livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 6. O dinheiro não é seu. Outro paradigma que devemos mudar por conseguir chegar à prosperidade integral tem a ver com a forma de lidar com o dinheiro na sua casa. Enquanto viajo pelos países da América Latina, apesar de
mais mulheres a cada dia começarem a trabalhar e abrirem suas empresas, escuto mais e mais a seguinte conversa em relação aos salários de cada um. Querido, este é o meu dinheiro e esse é o seu dinheiro. Como o meu dinheiro, pagamos o aluguel, os gastos de casa e o nosso lazer. E com o seu dinheiro pagamos a comida, a escola das crianças, etc. Essa forma de planejar o gerenciamento do dinheiro da casa é doentia, muito popular, mas também muito prejudicial. Esse planejamento é diametralmente oposto ao projeto de Deus para o casal. Quando Deus concedeu o primeiro casal, disse a cada um que deveria deixar o seu pai e sua mãe para se unir-se ao seu cônjuge e serem uma só carne. Pense nisso. Se são uma só carne, quantos bens econômicos deveriam ter? A dinâmica que muitos casais se apresentam hoje em dia é similar ao problema que eu teria se o meu braço direito não desejasse compartilhar seus recursos com o meu braço esquerdo, porque o nosso corpo foi concebido somente para compartilhar recursos. Logo, o nosso casamento foi criado para colaborar e não para competir. Fomos feitos para trabalhar em equipe, por isso devemos trabalhar em prol desse projeto novo. Segundo o artigo publicado pelas doutoras Parena Lauren e Maraca Mancini, um estudo científico realizado na Venezuela demonstrou que 45% dos casais não tomam decisões financeiras em conjunto. Fico com a impressão de que esses números venezuelanos não diferem tanto do resto dos países do continente. Para concluir, considero que devemos ter um forte compromisso para prosperar. A mesada da esposa. Outro problema que encontrei foi a ideia da mesada, que consiste em uma mensalidade, ou seja, uma quantia de dinheiro que o marido dá arbitrariamente à sua esposa para cobrir os gastos do lar. Não é a soma de um montante que cada um determina no orçamento de gastos diversos, conforme o que decide gastar. É uma imposição por parte do homem em relação à mulher. Esse também não é o costume saudável que deve ser eliminado. Se nós, homens, tratamos nossa mulher como nossa filha, e se as mulheres deixam que a tratemos como pessoas imaturas, todos os esforços para ser uma mulher próspera serão em vão. Muitas vezes notei que as mulheres não sabem quanto seus esposos ganham, nem o quanto eles gastam. A única coisa que sabe é que o seu esposo dá a elas uma semana ou um mês. Entre os casais que a esposa não trabalha fora e não há outra fonte de renda, mais de 88% delas recebem uma mesada, dizem Laura e Mancini. Devemos quebrar esse paradigma e começar de trabalho de modo que Deus nos projetou, como uma só carne. Devemos desenvolver e combinar um plano de controle de gastos e decidir em conjunto quem lidará com qual parte desse plano, porque somos um só corpo e o segredo está em colaborar e não em competir. Isso significa que, agora em diante, em vez de dizermos meu dinheiro ou seu dinheiro, devemos dizer nosso dinheiro. Não afirmamos que Deus era dono e provedor de tudo. Na verdade, teríamos que dizer esse é o dinheiro que esse é o dinheiro de Deus e nós só administramos. Perguntas práticas do capítulo 1. Somos todos diferentes porque Deus nos concedeu dessa forma e também designou papéis diferentes a cada um de nós. Com base nesses conceitos, responda. 1. Por que no nosso casamento não nos entendemos quando precisamos de tomar decisões financeiras? 2. De que forma os cônjuges podem nos ajudar? 3. Que regras poderia pôr em prática no seu lar para você e seu cônjuge se complementarem? 4. Quem é mais hábil em fazer a administração das finanças do lar? Nota, isso tem a ver com controlar as contas e ter certeza que todos os pagamentos sejam feitos em dia. Os paradigmas populares afirmam que o trabalho e as relações enriquecem e abençoam. No entanto, você acabou de ler pensamento diferente. Expresse com as suas próprias palavras. 5. Qual o elemento principal que fará com que você produza a riqueza? Provérbios 10, 22. E quem é o verdadeiro provedor de tudo que você tem? 1 Crônicas 29, 11 e 12. 6. Mencione 2 razões pelas quais a mulher é assessora principal das finanças do marido.